Ei, gente! Hoje, meu grupo integrado por mim, Júlia, pela Bruna, Mariana e o Wellington, vamos estar apresentando o trabalho da disciplina de Microbiologia e Imunologia ministrada pelo professor Fabrício Oliveira Ramos no terceiro período do curso de Odontologia do Unifagog. O tema é Imunodeficiências congênitas e adquiridas. Visão geral das doenças por imunodeficiências. Bom, as imunodeficiências congênitas ou primárias são defeitos genéticos que resultam no aumento da susceptibilidade à infecção, o que frequentemente se manifesta na infância e no início da adolescência, mas às vezes clinicamente detectada mais tarde na vida. Os defeitos da imunidade inata podem também resultar em diferentes categorias de infecções microbianas, o que depende da via ou do tipo de células afetadas. Há evidências crescentes que adultos com infecções recorrentes ou graves, muitas das vezes, apresentam mutações em genes que regulam a função imunológica. Pacientes com imunodeficiências também são suscetíveis a certos tipos de câncer. As imunodeficiências são defeitos em um ou mais componentes do sistema imune, que podem desencadear distúrbios graves e muitas vezes fatais. As imunodeficiências são divididas em dois grandes grupos, sendo elas as congênitas ou primárias e também as adquiridas ou secundárias. As imunodeficiências são causadas por respostas imunológicas deficientes e quando ela é causada por um defeito genético ou algo que leve ao bloqueio da maturação ou mesmo da função do componente do sistema imunológico, ela é conhecida como deficiência congênita ou primária. Caso ela resulte da falha do sistema imune por ocorrência de alguma infecção, anormalidade nutricional ou tratamento mais agressivo, assim como a quimioterapia, imunossupressão para transplante, ela é conhecida como imunodeficiência adquirida ou secundária. A gente pode classificar as imunodeficiências congênitas de acordo com o componente imunológico, que está em falta ou em perca de função. Então, geralmente, temos características de complicações infecciosas grave e também congênitas, e moléculas envolvidas no sistema de tolerância própria. Então, o que isso quer dizer é que muitas vezes uma imunodeficiência congênita ela vem acompanhada de uma doença autoimune. São duas coisas diferentes, mas às vezes uma pode estar junto com a outra. Então é importante frisar que imunodeficiências são diferentes de doenças autoimunes. Em uma eu tenho deficiência de um componente imune e na outra eu tenho uma autorreatividade das células imunes. Ou seja, ela responde àquilo que é próprio. Os defeitos em um único gene pode causar doenças raras que apresentam esses sintomas autoimunes, e tais defeitos genéticos podem ainda predispor o indivíduo a infecções recorrentes, porque você tem algum tipo de imunodeficiência. Então, muitas vezes, imunodeficiência vem acompanhada de doenças autoimunes, principalmente imunodeficiências congênitas, que são defeitos herdados, algo genético. A gente pode classificar as imunodeficiências congênitas em comprometimento de linfócito B e T. Então, se estamos falando de linfócito B, é relacionada à imunidade humoral comprometida. Questão de anticorpo e linfócito T, deficiência de resposta proliferativa e funcional deles. Então, eu não tenho efetividade do linfócito T auxiliar ou citotóxico. Posso ter ainda comprometimento de dois tipos de imunidade, tanto a imunidade celular por linfócito T, quanto a imunidade humoral por linfócito B, conhecida como imunodeficiências combinadas. A gente tem outros tipos de componente imunológico, que podem apresentar uma resposta imunológica deficiente. Aí, temos o componente da imunidade inata, que são células fagocíticas. A questão da adesão leucocitária, deficiência de algum componente ou alguma proteína do sistema de complemento. Tudo isso considerado como uma imunodeficiência inespecífica de algum componente da imunidade inata.
O tipo de infecção que desenvolve vai caracterizar algum aspecto imunológico que está deficiente. Se eu tenho deficiência de resposta humoral, ou seja, na produção de anticorpos, as doenças que essa pessoa vai adquirir vai estar relacionada, né, com a resposta dos anticorpos, que é, por exemplo, o anticorpo responde muito à bactéria extracelular, bactéria encapsulada, que é aquela bactéria que não está dentro da célula, mas é uma bactéria resistente. Defeitos na imunidade inata. A imunidade inata constitui a primeira linha de defesa contra organismos infecciosos. Dois importantes componentes da imunidade inata, que são os fagócitos e o complemento, os quais também participam nas fases efetoras da imunidade adaptativa. Portanto, distúrbios congênitos dos fagócitos e do sistema de complemento resultam em infecções recorrentes. Os defeitos dos fagócitos geralmente resultam em infecções da pele e das vias respiratórias por bactérias ou fungo. Abscesso profundo e estomatite oral também são comuns nesse caso. Imunodeficiência combinada grave. A principal manifestação clínica são as graves infecções que podem ser fatais. Essas infecções incluem pneumonia, meningite e bacteremia disseminada, mutações em genes envolvidos em diferentes etapas do desenvolvimento de linfócitos. Cerca de 50% são autossômicas recessivas, o restante é ligado ao cromossomo sexual. E a causa mais comum é a autossômica recessiva. Então, eu vou falar sobre a síndrome do linfócito nu e outros defeitos na seleção positiva das células T. A geração de células T, CD4 positiva e CD8 positiva, as duas são células ligantes nos linfócitos T. Elas são receptores e cada um tem sua função específica. A CD4 positiva, ela tem a função reguladora, enquanto a CD8 positiva tem a função citotóxica. Qualquer célula tóxica aparecer no sistema, ela já vai reconhecer e limpar aquilo. Mutações hereditárias específicas em genes que regulam o processo de seleção positiva anulam o desenvolvimento das células T CD4 positivo ou células T CD8 positivo. A deficiência do complexo principal de histocompatibilidade, MHC de classe 2, esse MHC é onde a célula CD4 ela vai se ligar. A CD4 ela sempre vai querer se ligar ao MHC de classe 2. E a CD8 vai querer sempre se ligar ao MHC de classe 1. Também chamada de síndrome do linfócito nu, é um grupo heterogêneo raro de doenças autossômicas recessivas, nas quais o paciente expressa pouco ou nenhum receptor de proteína. Os linfócitos B, onde produz os anticorpos, macrófagos e células dendríticas, e não consegue expressar moléculas do MHC de classe 2 em resposta ao interferão gama. Defeitos na diferenciação de células B, imunodeficiência comum variável. A imunodeficiência variável comum é um grupo heterogêneo de doenças afetada pela redução dos níveis séricos de Ig, dos anticorpos. Falha na resposta de anticorpos à infecção e vacinas, e aumento da incidência de infecções. O diagnóstico geralmente é realizado por exclusão, quando outras imunodeficiências primárias são descartadas. A apresentação e a patogênese são, como o nome indica, muito variáveis. A deficiência de anticorpos e as infecções patológicas associadas normalmente por Haemophilus influenzae e Streptococcus pneumoniae. São as principais características dessa desordem, mas doenças autoimunes, incluindo anemia perniciosa, anemia hemolítica, doença inflamatória do intestino, artrite reumatoide, podem ser clinicamente significativos. Esses distúrbios podem ser diagnosticados na infância ou mais tarde, comumente na infância mesmo, que é uma coisa assim, fácil de ser diagnosticada, que é fácil percepção. Ocorre tanto casos esporádicos como casos familiares, que herança genética, hereditário, sabe? É um padrão autossômico dominante ou autossômico recessivo. Nesses pacientes, os linfócitos B maduros são presentes, mas os plasmócitos são células diferenciadas de origem dos linfócitos B. Estão ausentes nos tecidos linfóides, sugerindo o bloqueio da diferenciação das células B em células secretoras de anticorpos. Então, bloqueando a secreção de anticorpos pela célula B, o sistema imune vai ficar totalmente comprometido e dando oportunidade para qualquer infecção
oportunista. Tem-se atribuído a produção defeituosa de anticorpos a múltiplas anormalidades. Síndrome de Wiskott-Aldrich. Graus variáveis de imunodeficiência de células T e B ocorrem em determinadas doenças congênitas, com amplo espectro de anormalidades envolvendo muitos sistemas de órgãos. A síndrome de Wiskott-Aldrich é uma imunodeficiência primária, que é muito ligada ao cromossomo X, totalmente ligada ao cromossomo X, e por esse fato ela opera bem mais o sexo masculino do que o feminino, por só ter um cromossomo X. E ela é caracterizada por eczema, trombocitopenia, diminuição das plaquetas, suscetibilidade à infecção bacteriana. Algumas das anormalidades nessa desordem podem ser causadas por defeitos na ativação da célula T, embora a perda intrínseca da função das células B também contribua para a patogênese. O gene defeituoso responsável pela síndrome codifica uma proteína citoplasmática chamada OASP, expressa exclusivamente nas células derivadas da medula óssea. Falando aqui que liga diretamente à medula óssea, todos os casos assim, pós-diagnóstico, é recomendado um transplante de células-tronco da medula óssea para ter uma melhor sobrevida do paciente, já que é uma síndrome que causa óbito. A ativação defeituosa é a formação de sinapses e linfócitos e a mobilidade defeituosa de todos os leucócitos, podem ser responsáveis pela imunodeficiência observada nessa síndrome. Então, gente, eu vou falar um pouco sobre desordens multissistêmicas com imunodeficiência. As doenças decorrentes, de imunodeficiência, elas afetam a capacidade do sistema imunológico de defender o organismo das células estranhas ou anômalas que o invadem ou atacam. E como resultado, as infecções incomuns por bactérias, vírus, fungos, linfomas ou outros tipos de câncer podem se desenvolver. Outro problema é que até 25% das pessoas com imunodeficiência também apresentam uma doença autoimune. Em uma doença autoimune, o sistema imunológico ele ataca o tecido do próprio corpo. Algumas vezes, a doença autoimune se desenvolve antes de a imunodeficiência causar qualquer sintoma. Então, existem dois tipos de doenças decorrentes da imunodeficiência. A primária, que em geral essas doenças estão presentes desde o nascimento e são distúrbios genéticos, geralmente hereditários. Eles manifestam-se durante o primeiro ano de vida ou durante a infância. Contudo, algumas doenças autoimunes primárias não são identificadas até a idade adulta. Existem mais de 100 doenças primárias decorrentes de imunodeficiência. Todas são relativamente raras. E a gente tem a secundária. Essas doenças, elas geralmente se desenvolvem mais tarde e muitas vezes resultam do uso de certos fármacos ou de outros distúrbios como diabetes ou vírus de imunodeficiência humana. Elas são mais comuns do que as doenças primárias decorrentes de imunodeficiência. Agora eu vou falar sobre um pouco de ataxia telangiectasia, que é uma doença autossômica recessiva caracterizada por mancha normal, malformações vasculares, déficits neurológicos, aumento de incidência de tumores e imunodeficiência. Os defeitos imunológicos são de intensidade variável e podem afetar tanto células B como células T. O defeito imune humoral mais comum é a deficiência de IgA e de IgG2, provavelmente por causa do papel crucial de uma proteína chamada ATM, ataxia telangiectasia mutada, que atua na recombinação de troca de classe. Então, os defeitos das células T, que geralmente são menos pronunciadas, elas estão associadas à hipoplasia do timo. E os pacientes, eles apresentam infecções bacterianas do trato respiratório superior e inferior, vários fenômenos autoimunes e cânceres cada vez mais frequentes à medida que a doença avança. A ATM, ela é uma proteína quinase relacionada estruturalmente à fosfatidilinositosol 3 quinase. Essa proteína ela pode ativar os pontos de verificação do ciclo celular e de apoptose em resposta a quebras de cadeias duplas do DNA. Abordagens terapêuticas para imunodeficiências congênitas. Então, o tratamento atual para a imunodeficiência tem dois objetivos: minimizar e controlar as infecções e substituir os componentes defeituosos ou ausentes do sistema imunológico por transferência adotiva ou transplante. Então, a imunização passiva com gama-globulina é muito benéfica para os pacientes H-gamaglobulêmicos, salvando a vida de muitos meninos com H-gamaglobulêmia ligada ao X. Teoricamente, a terapia de escolha das desordens congênitas dos linfócitos é a reposição do gene defeituoso em células-tronco autorrenováveis.
A substituição do gene permanece como um objetivo distante para a maioria das imunodeficiências humanas até o momento, apesar de um esforço, né, considerável. Então, os principais obstáculos para esse tipo de terapia genética são as dificuldades para a purificação das células-tronco autorrenováveis, que são o alvo ideal para a introdução do gene de substituição e a introdução dos genes em células de forma a alcançar uma expressão estável, de longa duração e de alto nível. Além disso, os receptores do transplante devem ser considerados por meio de deplexão das células da medula óssea para permitir o enxerto das células-tronco transplantadas, e isso acarreta riscos potenciais devido à redução transitória das células sanguíneas. Então, agora eu vou falar um pouco sobre a imunodeficiência adquirida secundária. As deficiências do sistema imunológico muitas vezes se desenvolvem devido a anormalidades que são genéticas mais adquiridas durante a vida. Doenças de imunodeficiência adquiridas são causadas por diversos mecanismos patogênicos. Então, a primeira é a imunossupressão, que pode ocorrer como uma complicação biológica de outro processo de doença. As chamadas imunodeficiências iatrogênicas, que podem se desenvolver como complicações do tratamento de outras doenças. E a imunodeficiência pode ser adquirida por uma infecção que depleta as células do sistema imune. Então, aqui, né, a gente tem uma tabela que essas são as normalidades que não são genéticas, mas adquiridas durante a vida. Então, doenças na quais a imunodeficiência é um elemento complicador, frequentemente inclui desnutrição, neoplasia e infecções. A desnutrição proteica calórica é comum nos países em desenvolvimento e está associada à imunidade celular e humoral diminuída contra micro-organismos. Grande parte da morbilidade e mortalidade que atinge as pessoas desnutridas deve-se à infecção. A base para a imunodeficiência não está bem definida, né? Mas é razoável presumir que os distúrbios metabólicos globais nesses indivíduos causados pela ingestão deficiente de proteína, gordura, vitaminas, minerais, afeta de forma adversa a maturação e a função das células do sistema imune. Então, pessoal, os pacientes com câncer generalizado avançado geralmente são susceptíveis à infecção por causa do comprometimento da resposta imune celular e humoral contra vários organismos. Então, tumores da medula óssea, incluindo os cânceres metastáticos, para a medula óssea e as leucemias que se desenvolvem na medula, podem interferir, né, no crescimento e desenvolvimento dos linfócitos e outros leucócitos. Além disso, os tumores podem produzir substâncias que interferem no desenvolvimento ou na função dos linfócitos. Vários tipos de infecção levam à imunossupressão. Alguns vírus, além do HIV, são conhecidos por prejudicar as respostas imunes. Exemplo deles inclui o vírus do sarampo e o vírus do linfotrópico das células T humana tipo 1. Ambos os vírus podem infectar os linfócitos, o que pode ser a base para os seus efeitos imunossupressores. Então, né, a imunossupressão iatrogênica é mais frequentemente causada por terapias com fármacos, que eliminam o linfócito ou os inativam funcionalmente. Uma outra forma de imunodeficiência adquirida, ela é causada pela ausência do baço, que pode acontecer por remoção cirúrgica do órgão após um trauma, bem como pelo tratamento de certas doenças hematológicas ou por infarto na doença das células falciformes. Pacientes sem baço são mais susceptíveis à infecção por alguns organismos, especialmente bactérias encapsuladas como Streptococcus pneumoniae. Então, agora eu vou falar um pouco sobre vírus da imunodeficiência e a síndrome da imunodeficiência adquirida. No entanto, né, o grau de morbilidade e mortalidade causado pelo HIV e o impacto global dessa infecção em relação ao recurso da saúde e da economia já são enormes e continuam a crescer. Atualmente não existe vacina ou cura permanente para a AIDS, mas existem medicamentos antirretrovirais bastante eficazes desenvolvidos, que são capazes de controlar a infecção. Então, a AIDS, né, é uma doença causada pela infecção com HIV e caracteriza por uma profunda imunossupressão acompanhada por infecções oportunistas e tumores malignos, emaciação e degeneração do sistema nervoso central. O HIV, ele infecta vários tipos de células do sistema imunológico, incluindo células TCD4+ ciliares, macrófagos e células dendríticas.
são causadores de doenças fatais de progressão lenta, características moleculares e biológicas do HIV. O HIV ele é um membro da família dos lentivírus e de retrovírus animais. Dois tipos de HIV intimamente relacionados, denominados de HV1 e HV2, foram identificados. Uma partícula infecciosa do HIV consiste em duas cadeias idênticas de RNA acondicionado dentro do núcleo de proteínas virais, circundado por um envelope composto por uma bicamada fosfolipídica derivada da membrana da célula hospedeira, mas com inclusões de proteínas de membrana codificada pelo vírus, ciclo de vida viral. Aqui tem uma tabela, né, mostrando passo a passo. Então, as infecções das células pelo HIV, ela inicia-se quando a glicoproteína do envelope GP120 do vírus, ele liga-se a duas proteínas de células hospedeiras, ao CD4 e a um correceptor que é um membro da família de receptores de quimiocinas. As partículas virais que iniciam a infecção geralmente estão presentes no sangue, sêmen ou outros fluidos corporais de um indivíduo e são introduzidas em outro indivíduo pelo contato sexual, perfuração por agulha, passagem transplacentária. O vírus do HIV, ele entra em uma célula, as enzimas do complexo de nucleoproteínas tornam-se ativas e iniciam um ciclo replicativo viral. Olá, meu nome é Bruno, vou falar a última parte do trabalho. E eu vou falar agora dos mecanismos de imunodeficiência. O HIV vai causar problemas tanto na função imune adaptativa como na inata. E os defeitos mais proeminentes, eles vão pertencer à imunidade mediada por células, o que pode ser atribuído a vários mecanismos, inclusive aos efeitos citopáticos diretos e indiretos dos vírus. Os indiretos, eles podem ser especialmente importantes na patogênese da infecção do HIV, porque muitas, ou pelo menos a maioria das células T infectadas, podem ser abortivamente infectadas, e de tal forma que não vai ter nenhuma produção viral e nenhum efeito citopático direto. Uma causa importante da perda das células TCD4+ em pessoas infectadas pelo HIV é o efeito direto da infecção viral nessas células. A morte dessas células TCD4+ está muito associada com a produção de vírus nas células infectadas e é uma das principais causas da diminuição do número dessas células, principalmente na fase inicial, que é a aguda. E a produção viral ela pode interferir na síntese proteica celular e assim levar à morte da célula. E a infecção não citopática, que é a abortiva do HIV, ela ativa a via do inflamassoma, que desencadeia uma morte celular chamada de piroptose. E durante esse processo, as citocinas inflamatórias e os conteúdos celulares vão ser liberados, levando ao recrutamento de novas células e o aumento do número de células que podem ser infectadas. Essa forma de morte celular pode desempenhar um papel importante não só na destruição das células infectadas, mas também na propagação da infecção. Os defeitos funcionais do sistema imune em indivíduos infectados, eles vão agravar a deficiência imunológica causada pela depleção das células TCD4+. Esses defeitos funcionais incluem a diminuição das respostas das células T aos antígenos e a fraca resposta imune humoral, mesmo com os níveis totais elevados de IgE sérica. Os defeitos podem ser resultantes dos efeitos diretos da infecção do HIV nas células TCD4+. E a proteína TAT, ela pode ter alguma participação na patogênese da imunodeficiência. Dentro das células T, a TAT pode interagir com várias proteínas reguladoras, e essas interações podem interferir na função das células T normais, como a síntese de citocina. E a TAT, ela não só entra no núcleo das células T infectadas, como também ela pode escapar através das membranas plasmáticas e entrar nas células vizinhas, interferindo assim na ativação das células T não infectadas de forma parácrina. Os macrófagos e as células dendríticas e as células dendríticas foliculares, elas podem ser infectadas ou lesadas pelo HIV, e suas anormalidades vão contribuir para o avanço da imunodeficiência. E os macrófagos, igual eu falei, eles não são diretamente danificados pela infecção do HIV. No entanto, essas células apresentam contato íntimo com as células T inativas e no decorrer da apresentação do antígeno.
Sugere-se que as células dendríticas infectam as células T inativas durante estes encontros, podendo constituir uma via de propagação da infecção. E os reservatórios do HIV e a renovação viral. Os vírus detectados no sangue dos pacientes são produzidos principalmente pelas células TCD4+, infectadas, e elas têm vida curta e em menores quantidades por outras células infectadas. E devido ao ciclo de vida longo das células de memória, elas vão poder demorar décadas para que este reservatório viral seja eliminado, mesmo com que todos os novos ciclos de infecção sejam bloqueados. E a transmissão do HIV, ele pode ser por contato sexual, pela transmissão vertical, que é de mãe para filho, quando durante a mãe apresenta HIV durante a gestação, e a inoculação de um receptor com sangue ou hemoderivados infectados. E a progressão da doença ela é como? Tem a fase aguda, que é o período de viremia caracterizado por sintomas inespecíficos da infecção. E tem a fase crônica, da latência clínica, que pode durar muito tempo. E durante esse tempo, o vírus aí vai permanecer contido no interior de tecidos linfóides e a perda das células TCD4+, vai ser corrigida pela reconstituição a partir de células progenitoras. Aí, nesse tempo, os pacientes eles vão permanecer assintomáticos ou apresentando infecções secundárias. E, por fim, chega na fase final, e quase que invariavelmente para uma fase fatal, que é chamada de AIDS, que é quando a contagem das células TCD4+, diminui para menos de 200. E a viremia pode aumentar drasticamente à medida que a replicação viral acelera em outros reservatórios, além das células T. E os pacientes com AIDS, eles vão desenvolver vários tipos de infecções, oportunistas, neoplasia, caquexia, que é a síndrome de emancipação pelo HIV, insuficiência renal, degeneração do sistema nervoso central. E o tratamento hoje em dia é com a administração de 3 fármacos antivirais usados de forma combinada, sendo alvo as moléculas virais para as quais não existem homólogas humanas. E a prevenção da AIDS é o uso de preservativos, o uso de seringa, não compartilhamento de seringas, e o uso de luvas para manipular as feridas e os líquidos corporais, também testar o sangue antes de ter transfusão sanguínea, coisas assim. E o desenvolvimento da vacina, por enquanto, não existe, e é prioridade para ter esse desenvolvimento. E as respostas imunes, humorais e celulares específicas para HIV se desenvolve, mas geralmente proporciona proteção limitada. A resposta imune à infecção pelo HIV é, de fato, em muitos aspectos, semelhante às respostas imunes de outros vírus, e serve para remover a maior parte dos vírus presentes no sangue. Só que não erradica todos os vírus, e a infecção vai perpassar o sistema imunológico, na maioria das vezes. E a resposta imune adaptativa inicial contra a infecção pelo HIV é caracterizada pela expansão das células TCD8+, específicas para peptídeos, pelo HIV. E a resposta por anticorpos a uma variedade de antígeno do HIV é detectável dentro de 6 a 9 semanas após a infecção. E o mecanismo de invasão imune. O HIV ele apresenta uma taxa de mutação extremamente elevada por causa da propensão a erros da transcrição reversa, e dessa forma pode evitar a detecção pelos anticorpos ou células T geradas em resposta às proteínas virais. Embora a maioria dos indivíduos infectados pelo HIV desenvolva AIDS, normalmente, aproximadamente 1% dos indivíduos infectados não vão desenvolver a doença. E é isso, eu espero que tenham gostado, e obrigada.